Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do JalecoCast. Esse projeto tão sonhado, tão esperado, tão aguardado e hoje, de fato, o primeiro episódio com duas convidadas incríveis para a gente conversar um pouco sobre a vivência delas na área da saúde. Só para contextualizar, como é o primeiro, e eu já fiz uma grande coisa que a gente teve aqui no microfone, a ideia do JalecoCast é justamente trazer o lado humano dos profissionais que nos atendem nas mais variadas áreas da saúde. É trazer quem é essa pessoa, quem é a pessoa física por trás do jaleco. Então aqui a gente vai ter muita história real, muita conversa sincera e principalmente as conquistas, os desafios, os obstáculos e muita verdade nas falas. Hoje a gente está aqui com a doutora Jéssica e com a doutora Suzy, que elas vão contar pra gente um pouco da história delas, de como que elas chegaram onde elas estão, quais são os próximos passos. E muito importante é a gente já seguir, então já quero primeiramente agradecer a presença de vocês nesse primeiro episódio. Se vocês puderem brevemente se apresentar e falar a rede social para todo mundo já seguir vocês, entrar no Instagram e já deixar aquela curtida. Doutora Suzy, por favor. Então, eu sou Suzy Bernardi, eu sou tricologista especialista em tratamento capilar e o meu Instagram é @SuzyBernardi tricologista. Show. Doutora Jéssica. Então, eu sou Jéssica Cantini, sou fisioterapeuta dermatofuncional, atuo na área de cirurgia plástica, pós-operatório e rejuvenescimento facial. Meu arroba é Fisio Jéssica Cantini. Show. Hoje a gente deu muita coincidência que a gente está com duas fisioterapeutas aqui, elas trabalham em áreas distintas e vai ser muito legal porque a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a vivência delas. E antes de a gente começar de fato, eu queria só agradecer ao nosso patrocinador especial e master, que é a SS Seguros, onde ela trata toda a logística dos profissionais da saúde com muita segurança. Então, muitas vezes a gente tem aquelas dificuldades de, tive alguma doença que eu não consigo atender, tive algum acidente, me machuquei, fui sair com meu filho, caí de bicicleta. E eu tô derrubando isso daqui até o final desse episódio. Caí de bicicleta, eu não vou conseguir, eu trabalho com a mão, tive um problema. A SS Seguros consegue te amparar e te assegurar justamente nesses pontos. Então, na descrição do vídeo vai estar o contato da SS Seguros, vocês entrarem em contato para justamente estarem assegurados quando tiverem algum imprevisto. Porque a gente, que é empreendedor, é empresário, a gente tem essa dificuldade de não ter, né, na época do CLT, essas vantagens. Então, vamos lá. Eu queria saber de vocês aquela pergunta clássica. Como que vocês chegaram na profissão de vocês? O que levou a doutora Suzy e a doutora Jéssica a entrar na fisioterapia e a segmentar para a área que vocês atendem hoje? Quem quer começar? Tá bom, eu começo. Então, e a minha primeira formação é fisioterapia. Eu entrei na área, assim, porque na época, eu entrei com 17 anos na faculdade, então, assim, eu não tinha muita noção do que era ser fisioterapeuta, mas eu achava maravilhoso, né, poder ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Tinha alguém que tu conhecia que era da área? Não, naquela época tinha poucos profissionais que eram fisioterapeutas, né, a fisioterapia estava começando a nascer, né, então eu acabei me mudando de cidade, enfim, para conseguir fazer, que na minha cidade acabou não abrindo fisioterapia, e é algo que eu queria muito. E eu entrei para a faculdade de fisioterapia, porém me especializei, minha primeira especialização foi em Pilates. E eu sou pós-graduada em ortopedia e traumatologia, abri a minha primeira clínica de fisioterapia, realmente de ortopedia, traumatologia, trabalhava nesses atendimentos. E naquela época, acho que a Jéssica também é dessa época que pouco se falava sobre a parte da estética dentro da fisioterapia. Eu, na faculdade, era massagem, sabe? Coisas muito... Nossa, praticamente não tinha. Cabelo, então, não se falava sobre... uma fisioterapeuta pode ser tricologista, isso não existia. Né? Então, se me falasse na faculdade assim, Suzy, você vai ter uma clínica capilar, vai ter lavatório, fala assim, não, você tá louca, né? Inclusive, eu conheço já a doutora Suzy, né? Eu trabalho com um secretariado remoto, a gente faz o serviço para ela, e ela tem toda uma terapia, como é que se fala? Cromoterapia, Sim. Sons e tudo por completo. Realmente eu criei um método de tratamento porque eu entendi e entendo, até hoje eu busco o que o paciente precisa, não só porque o cabelo levou ele lá na clínica, né? Porque ele tem uma dor, mas o que tudo isso está influenciando nessa dor, né? Então eu acabei fazendo
cursos de terapia capilar, Mas voltando, como que tu lavatório. chegou nos cabelos? Então, como Tava na parte lá de Então, eu tive a operatório. minha primeira clínica de ortopedia, Aham. traumatologia, de tratamento. Só que eu comecei a atuar nessa área e eu acabei ficando muito frustrada com isso, sabe? Porque eu fui para os planos de saúde, né? Então, atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo e eu não conseguiria oferecer qualidade no atendimento, né? Porque o objetivo era a quantidade, não Sim. era a qualidade. E os resultados também impactam. Eu sou uma pessoa que eu gosto de qualidade, mas eu gosto de resultado, que é o que realmente eu quero oferecer para o meu paciente. Então, eu comecei a procurar a área da estética. Então, Entendi. eu fui fazer cursos, a trabalhar até numa clínica de estética para entender o que uma fisioterapeuta fazia na área estética. Então, eu fui nessa parte aí para estética facial e corporal. E tu foi pelo lado de tu gostar mais dessa área ou que tu enxerga que era mais, não mais porque todas as áreas têm as suas importâncias, mais benéfico pro paciente, pro bem-estar dele final? Por qual motivo? Foi porque tu gostava da estética ou porque tu Os enxergava os dois, dois? os dois. Porque quando você trabalha com a autoestima das Sim. pessoas, né, você consegue ver o quanto você consegue ajudar e melhorar em ambos os aspectos, né? Você ajuda esteticamente, mas você ajuda a autoestima dessa pessoa, na qualidade de vida dela. Então, isso é um fator muito importante. Então, como eu falei, a minha trajetória saiu da fisioterapia, né, comum, foi para a parte da estética, e aí eu achei o capilar. Por quê? Porque eu comecei a atender as pacientes confiando em mim, elas vinham até mim e falavam assim: Suzy, eu tô com um problema capilar, já fui em tal profissional e eu não consegui resolver o meu problema. O que que você pode trazer para mim? Então, isso começou, me deu um start. Falei: como não tem um profissional Sim. para cuidar das pessoas que estão com problema capilar? E, tipo, das minhas pacientes, 90% delas tinham algum problema capilar e não tinham a solução para o seu problema. Não tinha um profissional que entregasse isso. Então, eu comecei a ir em busca disso, porque eu vi que tinha um mercado ali que não estava sendo explorado, E né? faz muito tempo? Faz quanto tempo já que tu E isso já, começou nessa área? 8 anos. 8 anos. 8 anos, porque eu consegui fazer um curso. Naquela época também não tinha muita opção. Então, achei uma fisioterapeuta dermatofuncional que era especialista em capilar. Eu digo assim, esse curso foi realmente, Suzy, você quer isso? Porque ela marcou o curso, eu estava grávida. E eu ir grávida, fazer um curso é ótimo, né? Mas ela adiou o curso e a minha filha tinha 3 meses. Era em Nossa. Curitiba, era outra cidade, eu tinha que ficar fora, eu estava amamentando. Era justamente para ver se tu queria Era mesmo. para ver se eu queria mesmo. Então, assim, eu fui para Curitiba. Meu marido não podia ir junto comigo, fui eu, a minha filha e a babá para fazer o curso. Fiz o curso e fiquei assim, mas será mesmo que isso vai dar resultado? Fiz o curso, demorei 3 meses para começar a trabalhar, daí de mais 3 meses em acompanhamento com o meu primeiro paciente que confiou em mim. E a partir do momento que eu vi o que eu pude entregar para esse paciente, a foto de antes e depois, e como ele melhorou com 3 meses de tratamento, a partir dali eu não tinha dúvidas do que eu queria para minha vida. Te encontrou Era totalmente. isso, e a partir daí eu só comecei a demanda maior pro capilar e fui deixando a parte de estética. Legal. E hoje eu faço só capilar, né? Legal. Minha clínica, hoje, eu fui de uma clínica de ortopedia para uma clínica de estética, e hoje a minha clínica é capilar. Muito legal. E tu, doutora Jéssica, me conta um pouquinho. Tu também tem uma transição bem grande na bem carreira. grande. Me conta um pouquinho como que foi o teu início na fisioterapia, nessa área que tu hoje tu atende, como é que foi? Sim, então, começou lá atrás como técnica em enfermagem, né? Que nem a vinha gente conversando conversou mais antes. cedo. E eu saí do ensino médio pensando, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu sabia que eu queria cuidar, mas o que que eu ia fazer, né? Aí meu pai, também é técnico em enfermagem, falou, não, tu vai fazer pelo menos um técnico Pra, até tu saber o que que tu vai querer fazer. pra já ter alguma Para profissão. ter alguma profissão. Aí eu fiz o técnico em enfermagem, enquanto isso eu decidi fazer a fisioterapia e era plantão de noite, 12 por 36. Saía do hospital, né, na Serra Gaúcha, e ia direto para a faculdade. Fiquei assim 5 anos, trabalhando dentro do centro cirúrgico e fazendo a faculdade de fisioterapia. Mas no início E até... deixa eu te interromper, porque eu via muito isso.
Eu fazia também, trabalhava no técnico e fazia faculdade. Tu era aquela técnica metida a fazer as coisas porque tu fazia faculdade? Não, Tu ficava no teu não. cantinho, não Ficava no falava meu pra ninguém que canto. tu fazia. O pessoal sabia, Não, eu obviamente. sabia que eu fazia Sabia. faculdade, até porque eu precisava sair. Eu entrava, geralmente era às 7 horas da noite que a gente entrava Aham. e saía às 7 da manhã. Mas por causa da minha faculdade, que eu pegava ônibus, às vezes ia dirigindo, eu entrava às 6 e saía às 6. Então não tinha como, Ah, né? sim. O pessoal, todo mundo sabia que eu fazia Sabia. fisioterapia. Mas eu não me metia, não. Difícil foi depois, quando eu me formei já em fisioterapia e eu estava num hospital. Eu pensei, ai, que vontade de ajudar, né? Ah, sim, Trocar sim, o sim. soro. Trocar. Mas, então, no início, antes de decidir ser fisioterapeuta, até eu acho que ninguém sabe, eu passei para quiropraxia. Ah, que legal. Mas eu vi que não era isso que eu queria reabilitar. Uhum. Então, me formei na fisioterapia e comecei a trabalhar na clínica, na Unimed. Era a clínica Sim. mesmo. E lá foi que eu aprendi realmente o que era ser fisioterapeuta, reabilitar, trabalhar com pós-operatório. Fiquei 1 ano lá e E tu trabalhava só no pós-operatório ou atendia os pacientes todos, assim, da Unimed, do hospital? era mais pós-operatório, mas Sempre acabava ajudando outro quadril, alguma setor. coisa assim. Mas era sempre na fisioterapia, Uhum. pós-operatório. Enquanto eu trabalhava na Unimed, eu tocava uma clínica de Pilates também. Sempre. Eu acho que eu, fisioterapeuta, a Quase maioria todos, é né? Pilates. Bom, E aí eu me aventurei, pensei, vou largar tudo e vou para Florianópolis. Então, quando eu decidi vir, bateu, claro, aquele medo, até que nem eu escrevi, né? Bateu aquele medo, até porque eu vim em fevereiro, março fechou tudo, né? Aí vim trabalhando com Pilates. Mas eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, assim, sim. porque a vida vai nos levando, e eu sempre fui nessa de deixar a vida fluir, né? Então a vida foi me levando, e aqui eu comecei a trabalhar com Pilates, mas eu fui convidada a trabalhar numa clínica de estética. Fiquei um tempo nessa clínica de estética, mas eu pensei, gente, não é isso que eu quero. Estética, sabe? Parecia, para mim, parecia muito superficial. E já tinha entrado alguma vez nessa E área, assim? Não. só drenagem. Drenagem sempre foi meu carro-chefe, Uhum. né? Sempre foi, em tudo. Mas daí eu vi que, poxa, eu pensei, tem algo a mais. E eu sempre sentindo falta da cirurgia, né? Eu sempre Sim. gostei de cirurgia. Inclusive lá eu instrumentava, então sempre gostei. Mas aqui eu saí daí dessa clínica de estética e fui convidada para trabalhar numa outra clínica de estética, mas que trabalhava para um médico Uhum. na área de pós-operatório de cirurgia plástica. Pensei, pô, sei fazer drenagem. Sim. Mas Dá pra vamos juntar lá, as duas dá para coisas. juntar as duas coisas. Mas eu vi que o mercado ia mudando. Então eu comecei a me capacitar nisso e comecei a trabalhar com o tape, inclusive, que hoje é, né, Sim, sim, sim. o bambambam aí, eu digo, Uhum. do pós-operatório. Mas não é só isso, né? A gente sabe. Então eu vi que eu conseguia trabalhar dentro da estética, né? Dizendo que pacientes que buscam a cirurgia plástica por uma estética, tem muito mais que isso. Eu consigo reabilitar esse paciente também. Então, eu uni os dois, tanto a estética como a reabilitação. Então, hoje, o meu foco é pós-operatório de cirurgia plástica. Muito, E muito, me muito. encontrei. Gosta. Tá apaixonada na área. Apaixonada, não E tu tem. tava falando que veio pra Floripa, conhecia alguma coisa aqui? Já tinha vindo, pelo menos? Não? Então, eu trabalhava na área da ortopedia e eu vim em 2015 para cá, num congresso da SONAF. Uhum. Primeira vez na vida que eu vim e me apaixonei. E aí E a juntou partir de tudo então, eu e pensei, veio. eu até falava pra minha mãe, mãe, eu vou me formar, E eu eu. vou morar aqui, vou morar nesse bairro. E aí eu conheci meu namorado, e aí eu vim pra cá, ele já morava E aqui, tu né? mora no bairro que tu queria morar? Mora no bairro. Muito bom. Incrível, Muito bom, né? muito bom. O Incrível, universo ele se incrível, encarrega de incrível. colocar a gente É, a onde, gente tipo, precisa se... Claro que tenho medo, né? Eu pensei, pô, sim, eu tô na casa dos meus pais, CLT, eu tinha mais tudo, fácil, mais muito mais fácil. fácil. Mas é bom arriscar. E doutora Suzy, a gente tava conversando mais cedo e tu me contou por cima uma história
de uma paciente que te marcou muito e tudo mais. Eu queria saber um pouco melhor, se tu não te importa. Claro. Como que foi, não só dessa paciente, assim, mas como que é? Hoje tu atende, né, voltado... eu não sei se é porque já passei dos 30 e eu tô ficando com umas entradas muito grandes, mas começa a aparecer muita coisa para mim voltado à área da tricologia. De antes e depois, de resultados, de mitos e verdades, que a gente vai falar daqui a pouco. Como que é para ti lidar com essa questão tanto quanto psicológica, muitas vezes? Porque tu tem o teu trabalho prático ali, né, de questões, enfim, químicas e tudo mais, mas eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que a questão mental dos teus pacientes, ela acaba sendo muito sanada por ti. Porque tu tá ali, tu tá conversando, ele tem um tempo ali contigo. Como que tu lida com isso? E se já teve, além dessa história, alguma história que te marcou muito? Como é que acontece isso dentro do teu espaço, do teu trabalho no dia a dia? Essa percepção da saúde mental hoje das pessoas e da questão do emocional estar muito relacionado aos problemas capilares foi algo que eu fui adquirindo essa percepção com o tempo nos atendimentos. Porque quando eu entrei na área da psicologia, eu pensei que era só mais uma técnica, tem que fazer um protocolo, faz isso, isso, isso que vai dar certo, né, no teu tratamento. Só que atendendo esses pacientes, eu comecei a ter essa visão, essa percepção de entender que o emocional estava totalmente relacionado, que se ela tá tendo uma queda, a paciente está tendo queda de cabelo, ou até mesmo a calvície, mas ela está se agravando por causa do emocional. E isso tem que fazer parte hoje do tratamento, né? Você conseguir enxergar o ser humano que está ali, né? Que está tendo essas dores, esses reflexos, esses sintomas, como a queda de cabelo, mas que a causa está muito mais além. E tu consegue, por exemplo, tratar uma queda de cabelo apenas com a questão psicológica ou não? Por exemplo, até Se pegando o gancho que a gente estava falando, depois que a gente começou a falar, eu me lembrei. Quando eu estava no auge da faculdade, lá pelo 5º semestre, e eu estava no trabalho, um estresse absurdo, trabalhando na UTI e tudo mais, eu desenvolvi 3 coisas no mesmo mês. Eu perdi todo o cabelo daqui, ficou liso, 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 liso. Eu desenvolvi a dermografismo, que eu devo estar em algum lugar marcado vermelho aqui, e eu desenvolvi intolerância à lactose, tudo no mesmo mês. Tudo sanou, tudo resolveu, né? Fui no dermatologista e tudo mais. Menos a alergia da pele. Por conta muito disso. Mas eu fiz um tratamento capilar, etc, etc. Isso existe, não? Dá pra separar uma coisa da outra? Tem que tratar tudo junto? Como é que acontece? a gente tem que identificar, né, se realmente tem essa causa emocional, se realmente só vem disso, porque a gente tem que descartar todas as outras hipóteses que pode estar relacionando, né, esse Sim. problema capilar. E aí sim, eu te digo que vai mais sobre se o paciente quer curar aquela dor ou não. Entendi. Porque se você vai na causa raiz, você identifica que você já resolveu tudo e tá faltando aquela parte emocional, você vai sinalizar isso pro paciente. Mas quem tem que resolver Sim. isso é o paciente, porque muitos não querem resolver. E no teu trabalho, no teu espaço hoje, tu tem algum profissional voltado a isso também? Não? Tem parcerias? Como é que Eu tu lida? indico, faço indicação de profissionais que fazem esses atendimentos, porque eu me especializei nisso, mas como dizer assim, eu não fui tão a fundo Sim, nisso. sim. Porque são áreas Porque são são relacionadas, mas distintos, são né? Mas distintas, assim, né? eu consigo identificar conversando com o paciente, às vezes não é numa conversa, às vezes são 2, 3, mas a gente consegue identificar e daí eu indico profissionais. Eu não tenho na clínica, né? Eu Sim. tenho parceiras na clínica, tenho as minhas colaboradoras que já sabem como eu atuo, elas atuam da forma, Ah, né? legal. Elas me ajudam bastante, porque hoje eu não consigo dar conta da demanda sozinha, então tem outros profissionais, então elas já sabem como atuar dessa Uhum. maneira. Mas quando eu vejo que é uma situação mais além, eu indico para colegas que atuam, né, na parte integrativa de reiki, de hipnose, de Legal. PNL, de constelação familiar. Terapia. Toda Então, essa questão toda integral. essa parte, as psicólogas, mas eu gosto de terapias que trazem um resultado mais rápido, porque um paciente desse precisa de mais impacto.
Inclusive, a gente, depois eu quero te anotado aqui, que tu tem um trabalho bem diferenciado que vem se expandindo cada vez mais, né? Dos exossomos e tudo mais. Depois Isso, conta um tratamento pouquinho pra célula-tronco, gente. esse é incrível. Mas me conta que a gente não falou ainda. Como que foi daquela moça que tu estava me falando? Se tu puder compartilhar um pouquinho, só pra gente emocionar o clima aqui. Então, esse é um caso, assim, que marcou quando o Gabriel perguntou pra mim, assim, qual que é o caso que mais te impactou. Claro que eu tenho vários, né? São várias histórias, né, de pacientes. Mas neste caso me impactou muito porque foi no início da minha carreira. E essa pessoa, ela chegou pra mim já muito cansada, já dos tratamentos que ela já tinha feito. Ela já tinha passado por, não foi um, foi 2 implantes capilares e sem resultado. Deu resultado no início, mas depois retorna. E ela estava usando peruca. E ela comentou comigo, ela falou assim: eu já tô cansada de tanto aplicar coisa no meu cabelo e não ter resultado e passar dor. E eu não consigo resolver meu problema. Eu vou pra praia, não posso entrar na água, porque senão minha peruca vai sair, eu tenho que usar sempre boné, eu não posso entrar na piscina. Meus amigos, nem os amigos dela sabiam que ela usava peruca. Nossa. Pra você ter uma noção de como aquilo impactava Sim. na vida dela. Ela falou assim, eu falei, tá, e você pinta o cabelo, como que tu vai no salão? Ela falou assim, quando eu vou no salão, ela me atende numa sala fechada. Eu não me exponho no salão, ninguém sabe que eu uso peruca. Eu só vou tirar a peruca aqui pra você ver como que tá meu couro cabeludo, porque ninguém sabe que eu uso uma peruca. Isso é muito forte Sim, para uma mulher. imagino. E realmente o caso dela era uma calvície super avançada. E eu disse pra ela: eu preciso que você me dê 1 ano. Uhum. 1 ano de confiança. Desculpa perguntar, mas que idade ela tinha mais ou menos? Há uns 40 e poucos. Jovem pra Jovem. caramba. Jovem, uma mulher ativa, né, empreendedora, assim, uma vida normal, só Sim. porque ela não conseguia viver a vida normal dela Sim. por causa de uma peruca, Sim. né? Então eu falei pra ela, então eu vou precisar de um tempo de tratamento, porque a calvície dela era muito agressiva mesmo e tinha emocional envolvido. E eu acompanhei ela por esse ano e eu disse assim, e nós vamos tirar essa peruca. E a gente colocou, eu e ela, eu como profissional, ela como paciente. Você vai seguir e nós vamos até o final do ano. Você vai pra praia e você não vai usar mais peruca. E assim, aquilo, entendeu? Era um compromisso meu como profissional entregar aquilo pra ela. E ela se dedicou como paciente, eu me dediquei como profissional para conseguir entregar aquilo pra ela. E quando ela me mandou uma foto que ela tava na praia, que ela falou assim: olha só, eu entrei no mar. Eu não estou usando peruca. Eu consegui estar com os meus amigos no mar, na piscina. Eu não estou usando boné. Isso pra mim é liberdade. E eu, pra mim, assim, não tem dinheiro que pague a gratidão que isso traz, assim, do você conseguir entregar esse resultado Sim. pra essa pessoa. De fato, transformar vidas. Transformou a vida dela, E é entendeu? aquilo, ela já tentou vários outros tratamentos. Vários né? outros Então, assim, implante, né? Ela já tinha feito 2 implantes. E eu falei, tua questão não é implantar, tua questão é tratar. O couro cabeludo dela tava super inflamado, fora a questão emocional, que Sim. eu também acredito que eu acompanhei de perto, de fato, foi no início da minha carreira. Entendeu? Então, eu peguei, abracei, acolhi essa paciente e disse, não, nós vamos conseguir melhorar. show, Então, muito legal. realmente, essa entrega pra mim foi algo muito valioso e algo que eu vou levar pra minha vida inteira. Uma grande história Uma pra grande botar no história e currículo. destas geram muitas outras que hoje eu Sim. consigo ajudar. Muito legal. E tu, doutora Jéssica? Pegando esse gancho de transformação e tudo, tem algum paciente, alguma situação que te marcou? Alguma coisa assim? Eu digo Sempre que tem vários. sempre tem, né? Todos os pacientes, assim, cada história que a gente ouve, que é só nós que estamos ali com eles muitas vezes, né? E mais ainda o fisioterapeuta, né? Que está ali sempre com ele, que ouve tudo. Eu digo que realmente a gente precisa acolher cada um deles, né? E que a gente precisa ouvir. Muitas vezes tem coisas que não estão no nosso alcance, né? Mas o que a gente conseguir acolher esse paciente é importante. Mas um caso só de paciente é difícil. É difícil escolher. É difícil escolher. É difícil escolher. Mas tem um caso, assim, que
Eu não sei nem por onde começar. Mas tem um caso, assim, que me marcou muito, que... Então, essa paciente, ela não é daqui, né? Ela era de fora. E ela veio para ser tratada aqui no pós-operatório. E ela realmente estava com muita fibrose, né? E é um caso, assim, que hoje, para a fisioterapeuta, é um obstáculo a fibrose, né? Sim. Todo mundo tem medo da fibrose. Aproveitando o gancho, o que que é fibrose para quem não Fibrose, conhece? a fibrose é algo natural de um pós-operatório, quando você tem um trauma cirúrgico. Tá. É importante ter uma fibrose para o organismo no pós? É importante. Mas quando ela começa a ser desorganizada, aí ela acaba sendo uma complicação realmente no pós, né? Então, são aquelas irregularidades que Sim. muitas pessoas veem após uma lipoaspiração, por exemplo. Então, o fisioterapeuta tem muito medo, né, de tratar a fibrose. E ela já fez de tudo, e eu acho até engraçado, que ela falava, Jé, eu fui né, uma profissional, e, e eu sentia dores. E eu falei, gente, tu não pode sentir dor no pós-operatório, né? Inclusive, hoje eu falo direto nas redes sociais, que é importante você tratar o pós-operatório com técnicas suaves, tu não pode sentir dor. E ela, ai, mas eu sentia dor. Na manipulação Na ali do tratamento e manipulação, tal. ela me fazia só drenagem. Uhum. E eu digo sempre também que a drenagem, ela ajuda a prevenir a fibrose, a minimizar os riscos, mas ela não trata a fibrose. Então, realmente foi um pós, assim, bem... com bastante tempo, requer tempo para esse tratamento, mas no fim deu tudo certo e ela conseguiu voltar para a cidade dela. Ela vinha uma vez por semana para tratamento e Nossa, aí ela voltou para a deu tudo cidade e deu certo. tudo certo, E é assim. muito bom quando a gente consegue, de fato, mudar a qualidade de vida daquele Exato, paciente, né? até porque a fibrose ela limita muito também, né? Sim, eu acredito. No movimento, gera dor, gera desconforto. Sim. Então, realmente é gratificante. E partindo desse assunto, a gente vai agora para o quadro Mitos ou Verdade. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda, obviamente que ninguém, porque é o primeiro episódio. O quadro Mitos ou Verdades, eu trouxe juntei aqui algumas frases do popular e eu quero saber, né, dos profissionais, que se essa frase, né, se essa afirmação, ela é mito ou é verdade. O quadro Mito ou Verdade é o oferecimento do nosso parceiro Moneri. Nosso Moneri é especialista em contabilidade para negócios digitais. Então, profissionais que atendem a área da saúde, faço consulta online, faço todo esse trabalho voltado, tanto até inclusive de infoprodutos, quanto agências e tudo mais. A Moneri é a contabilidade especialista na área do digital. Então, se tem algum trabalho voltado a esse ramo, na descrição também está o contato deles. E vamos lá. Doutora Suzy, mito ou verdade? Cortar o cabelo, inclusive hoje a Milena foi pro salão, foi cortar o cabelo, para justamente o nosso episódio de hoje. Cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido ou não? Tem nada a ver. Não. Mas fala muito, né? Ah, cortar só as pontas pra ele ganhar Sim, mais eu vou volume. cortar para fortalecer meu cabelo. O que acontece é que quando a pessoa já tá com umas pontas muito finas normalmente, é que quando você corta, é aquela sensação que o teu cabelo encheu mais, claro, você tirou aquelas pontas finas, feias, né? Então parece que encorpou mais a sensação da mulher. Mas não significa que você tirar a ponta vai estimular o crescimento da raiz, né? Tem nada a ver. É bem distante uma coisa da É, outra. né? Mas eu falo sempre assim, uma vitamina T de cortar as pontinhas vai bem sempre. Show. Doutora Jéssica, eu trouxe uns assuntos bem variados, tá? Medo. Massagem modeladora emagrece? Não. Vai modelar, mas não emagrece. O que a Tá. aparência, ela Ela modela. causa essa modelagem, mas só no achismo. Ela modela, ela vai ajudar na oxigenação do tecido também, mas ela não emagrece. Ela auxilia no emagrecimento. Então, Não, tem muita gente fala, eu vou fazer um pacote de massagem modelador, pacote, que está se massagem. vendendo em Black Friday, Não. essas coisas assim. Eu acho que tudo é não. um conjunto, né? Tanto a massagem como alimentação, Show. exercício físico, mas É se cuidar como um se todo. cuidar né? como um todo. Show. Doutora Suzy, estresse pode causar queda de cabelo? Com certeza. É uma das principais causas ou não? Olha, dos casos que a gente tem visto aí desde a pandemia,
sempre tem um estresse relacionado. Sempre. É. Emocional, sempre está ali. Então, às vezes a gente ajusta, a gente consegue melhorar tudo no paciente, todo no metabolismo, tá tudo certinho, mas ele não evolui tão bem porque ele tá estressado, porque ele não tá dormindo bem, a ansiedade nas pessoas hoje. Eu sempre pergunto sobre nível de ansiedade de 0 a 10 para meus pacientes e ninguém tá abaixo de 5. E se a pessoa tá dizendo assim, não, eu não tenho, tá lá com o pezinho batendo assim, ó. Sim. Ela diz que não tem, mas Sim. você olha, ela tá É ansiosa porque muitas assim. vezes o pessoal acha que a ansiedade é ficar ansioso todo tempo, né? Mas não necessariamente só isso, E as né? pessoas não relacionam, elas separam estresse e ansiedade. Na verdade, isso vem em um combo tudo junto, Sim. né? Doutora Jéssica, drenagem linfática, ele é só pro pós-operatório ou não? Não, drenagem linfática, eu digo que ele é um carro-chefe para quem quer saúde, né? Ele é a base de tudo, tanto para celulite como para auxiliar no emagrecimento, mas ele também não emagrece. Para o pós-operatório, então, para desinflamar, ele ajuda bastante. E qual que é o Desintoxica. momento, assim, que tu mais indica essa drenagem linfática? Você diz no pós-operatório? No pós-operatório, no pós-operatório. A gente Eu- tem, acredito, tá? Que tu deve ter um cronograma baseado no padrão da cirurgia, Tá. na complexidade da cirurgia e tudo assim. Ele deve ser feito sempre logo após uma cirurgia, num período talvez mais tardio, Eu acho interessante fazer no pré também, no pré antes de também. fazer a cirurgia, já trabalhar isso para preparar também para a Legal. cirurgia. Eu acho bacana, que muita gente não fala no pré, né? Só fala no Sim, pós. exato. Mas o pré também é importante. Mas no pós, eu uso muito a técnica de taping. Uhum. Mas, exemplo, para médicos que não utilizam o taping, não gostam de utilizar, eu respeito também, porque eu digo que o paciente não é meu, é do médico, Sim, né? Mas eu espero aí em torno de 2 dias, dependendo, para dependendo da começar a cirurgia drenagem. também. Se eu não usar o taping, né? Sim. Quando eu uso o taping, eu removo e aí sim eu começo E por com a curiosidade, físio. o taping ele fica quanto tempo? Geralmente 5 dias. E aí fica esse pós, É, até o quinto dia fica com taping, depois começa o trabalho manual. isso, geralmente 5 dias, porque ele vai modular essa fase inflamatória inicial. E Ah, aí sim entendi. eu começo com a fisioterapia no pós. Entendi. Doutora Suzy, vamos lá mais uma. Shampoo caro é sempre melhor do que shampoo barato? Depende. Já vamos fazer um gancho aqui, porque eu sei Vou que tu tem a aprender. tua O que linha é capilar caro pra também. você? Não, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Um shampoo de supermercado. Vou lá no Brasil Atacadista lá, fazer meu mercado, vou comprar um shampoo lá. Não vou falar marcas para não queimar nenhuma marca. Não vou falar marca. Mas enfim, Eu tenho uma marca bem boa pra indicar. quero saber, inclusive. O shampoo de supermercado convencional, ele é melhor, ele é pior? Sempre o shampoo que é mais caro, que tu vai comprar de uma marca específica, ele vai ser melhor? Não. Não falando da tua, que a gente vai falar depois. Então, o que acontece hoje? Não é sobre preço, né? Mas é o que o produto entrega. Então, para mim, se o produto entrega aquele resultado, né? Então, às vezes ele realmente tem um valor que você pode achar um pouco mais alto, mas o custo-benefício dele acaba sendo maior. E esses produtos mais simples, não vamos falar marcas, nomes, mas o que acontece? A produção dele, a qualidade dele, dos ativos que tem nele, ele tem um monte de coisa, mas a concentração de ativos dele é baixa. Ele promete, ele tem um marketing muito bom, mas ele não entrega o que ele promete. Outra coisa que a gente percebe muito hoje nesses cosméticos muito comerciais é que eles têm muitos metais pesados, né? Sim, Que entendi. hoje a gente zela muito, porque pensa quantos cosméticos uma mulher usa hoje em dia. Então pensa, se você usa um shampoo cheio de metal pesado, um condicionador cheio de metal pesado, aí a maquiagem, então o creme corporal, o sabonete, então é muito produto que a gente está utilizando com Sim. muitos metais pesados que a pessoa vai se intoxicando durante o dia. Isso vai se acumulando no nosso organismo, porque a gente não consegue eliminar tudo isso. Sim. Então, por isso, eu prezo por produtos que, às vezes, têm um valor maior, mas tem um custo-benefício até mesmo na concentração do produto, né? Uhum. Porque, às vezes, tu vai lá e compra um produto
de R$ 30 no mercado que não vale aquilo. Sim. E até aproveitando, eu, obviamente, que eu não entendo, né, desses produtos e tudo, mas na área da saúde, da enfermagem, eu sempre acabava vendo muitos medicamentos. E eu quero saber se nos produtos capilares acontece também. Por exemplo, a gente tem lá o Dorflex, a gente tem o Dor não sei o quê. A gente tem vários produtos com nomes diferentes, mas a composição ela é a mesma. É um dipirona, 500 gramas e etc. Só muda lá, o ibuprofeno feminino. É igual o masculino, só que muda o nome para fazer o marketing. Isso acontece também nos produtos capilares? É a mesma fórmula praticamente, só que é outra embalagem, é outra coisa ou não? Muito, muito. Tá, então isso a gente sempre tem que procurar o nome do ativo, né? E não o nome comercial dele. E que muitos registram marca, né, também. Sim. Então, e realmente se entrega aquilo, porque às vezes eu indico até algum manipulado, por exemplo, que tem um nome comercial que ele realmente ele entrega. Então, ele tem uma biodisponibilidade melhor na entrega do ativo do que você ir lá comprar apenas o ativo. Entendi. Então, existem coisas que realmente valem. É que nem eu coloquei, é o custo-benefício. Às vezes ele é um pouco mais caro, mas o benefício dele vai pagar o valor, né? Vai pagar o preço de aquilo ser mais caro. Mas tem que cuidar muito, porque às vezes tu compra coisas... Hoje a gente utiliza bastante óleos essenciais, por exemplo, né? Então, algo que você vai lá e tu pega um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, e tu vai lá e eu quero uma lavanda que seja um óleo essencial. E existem várias marcas, né? Sim. De 60, sei lá, um óleo de lavanda R$ 200, entendeu? Sim. Então, entendi. você tem que optar e eu também... Tem que ter a orientação correta, né? Orientação correta e cuidar sempre nesses produtos, né? Sempre procurar produtos livres de parabenos, de petrolatos, veganos, procurar coisas mais orgânicas que são livres dos metais pesados. Sim. Né? Então, a gente deve evitar isso em qualquer cosmético hoje, né? Principalmente. Legal. Seguindo aqui o mitos ou verdade. Doutora Jéssica, tomar muita água melhora a aparência da pele? Depende Depende quanto que é de muito, água. né? Porque muita gente acha que muita água às vezes acaba exagerando, porque muita em excesso também não é Sim. bom, né? A gente tem um cálculo, né? De Tem o cálculo. 350, acho que é, né? Por Teu quilo. peso vezes 35. Isso, 335. E aí, é uma média, Uma né? média, né? Uma média. Show. Doutora Suzy, eu tenho duas perguntas aqui. O uso frequente do boné causa calvície? Não tem nada a ver? Nada a ver mesmo? É porque a maioria dos homens calvos usam boné, então eles uma relacionam, coisa. né? Olha. Então, não, Eu mas sempre ouvi falar assim, tira esse boné na juventude, assim, eu usava o que muito, causa vai ficar careca. calvície é algo genético, né? Então, você tem a disponibilidade, né? Você pode ter e pode... Tem pessoas que têm calvície geneticamente e não desenvolvem, Sim. né? Mas o boné não é um causador de calvície. Depois Ele tu fala pode pro teu pai lá. Ele pode aumentar a oleosidade do cabelo, pode... Não é legal para quem tem uma dermatite usar sempre o mesmo boné, não lavar o boné, não E higienizar aquela o coisa boné. do couro cabeludo não ventilar. Isso não tem nada a ver, é uma baita bobagem. É porque assim, né? Existe uma microbiota no couro cabeludo. Então, se você usa aquele boné, você transpira e não lava, troca, não não usa, lava. então... Vai acontecer. Legal, né? Não vai ficar muito bom, né? Doutora Jéssica, última pergunta. O Botox deixa o rosto sem a expressão? Ou não? Depende de quem faz. Hoje, cada vez mais se procura a naturalidade, né? Então, eu tenho essa metodologia de quanto mais natural, melhor. Sim. Então, não perde expressão, não. Doutora Suzy, a última pergunta do nosso quadro, que eu tinha guardado desde aquela nossa reunião que a gente fez semana passada. Uau! Guarda. Será que eu vou responder? Consigo recuperar o cabelo sem precisar de implante? Consegue, dependendo do grau que estamos, o que temos, né? Porque existem doenças crônicas dentro da área de psicologia que realmente o folículo não retorna mais. Sim. Né? Então, tem casos Aí, e casos, acaba né? sendo Então, essa necessário. pergunta
Foram casos... Depende, tudo depende, né? Depende, né? É calvície? Que grau que estamos, né? Na tricoscopia, a gente faz o exame chamado de tricoscopia, onde a gente pega uma imagem mesmo, né? Como se fosse um microscópio mesmo, uma câmera, onde a gente visualiza se esse folículo está ativo. Se esse folículo está ativo, né? Então, a gente consegue, sim, recuperar. E hoje a gente tem as células-tronco, né? Que é o tratamento de exossomos dentro da área da tricologia, que traz resultado muito rápido, né? Porque um ciclo capilar, ele tem um tempo de 2 a 3 meses para trazer resultado Sim. dentro de um tratamento capilar. E conta um pouquinho pra gente dessa questão dos exossomos, da célula-tronco, porque pensando naquela pessoa que não entende nada. A última vez não, né? Mas há muito tempo atrás, eu ouvia falar de células-tronco com coisas voltadas a câncer e não sei o que, possibilidade de tratamento e tudo mais. Eu acho que, pelo menos na bolha que eu assistia antigamente, antes de entrar para a área da saúde, era o conhecimento popular. E hoje tu utiliza no tratamento capilar. Como que funciona isso? Isso. No tratamento capilar, o exossomos são células-troncos derivadas de origem vegetal, né? De uma planta, que eles trabalham, purificam, e você consegue entregar como um ativo. E o que vai acontecer? Ele vai melhorar, ele vai ter um alto poder anti-inflamatório no local onde, eu tenho uma calvície, então eu tenho um folículo doente. Então, as células-tronco vão lá e vão agir com uma ação anti-inflamatória muito potente no local e melhora a comunicação celular. Então, ele regenera o folículo. Então, ele traz essa E é uma questão... aplicação tópica, é invasiva? Isso mesmo. É o quê? Aqui no Brasil, ele não é liberado para aplicação injetável, ele é liberado para aplicação tópica. Na clínica, a gente está utilizando ele com um aparelho chamado de Mesoject Gun, que a entrega do ativo é por um microagulhamento sem agulhas, tá? Então, assim, o paciente não sente dor. Então, para os homens, isso é uma maravilha. Sim. Porque os pacientes, esses homens, não toleram a dor, não são tolerantes à dor. Alguns até acabam parando o tratamento por causa da dor Sim. do tratamento. Isso agora não acontece mais, porque esse aparelho, ele é um microagulhamento através de um chip que ele não dói. É incrível, até o resultado no facial dele também não dói. É muito bom. Então, é um líquido, né, esse ativo, que a gente acaba entregando no couro cabeludo, que são as células-tronco, e traz um resultado muito rápido. Então, os pacientes estão gostando, principalmente em calvície, porque traz essa questão do afinamento, o resultado de uma sessão para outra, que é um intervalo de 30 dias, ele já consegue ver resultado. Show. Nossa. E é muito importante essa... não pressa, né? Mas quanto antes tu vê o resultado, melhor. Mais a pessoa se motiva a continuar o tratamento e tudo mais. Porque... E o futuro, né? O futuro já está acontecendo, que é da regeneração celular, que é através das células-tronco hoje. Sim, show. E vai vir muito tratamento, já tem no capilar, já tem no facial. Essa linha que eu trabalho tem região íntima também. Então, assim, cada vez mais vai vir tratamento com regeneração celular através das células-tronco. Show, muito legal. Doutora Jéssica, eu queria saber uma coisa que tu havia comentado. Como que foi essa relação tua com a Espanha e coisas assim? Me conta um pouco. Então, essa questão da Espanha, eu sempre quis sair do Brasil, né? Nunca tinha saído até então. E a minha ideia era ir para fora do país, mas não para viajar, para passear, e sim para estudar. E nem para morar, mas era realmente para ir para estudar. Isso tu já era formada? Tu estava fazendo? Eu estava não? fazendo a faculdade. Isso, estava fazendo faculdade. Mas deixei em stand-by, deixei do ladinho. Mas quando eu vim para cá morar, eu comecei a me especializar realmente com inspiradores aí da área da fisioterapia. E eu vi uma publicação e me inscrevi. E aí eu consegui ser aprovada, né? E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque é um dinheiro, né? Sim. E na hora tu não espera ser aprovada. Pensar, eu vou me inscrever e tudo certo. Vou mandar Isso é um problema para a documentos. Jéssica do futuro. É para a Jéssica do futuro. Mas, então, na hora, consegui o dinheiro, deu tudo certo e fui. Então, quando eu fui para lá, eu fiquei 2 semanas, a gente fez capacitação em pós-operatório de cirurgia plástica.
E aí que lá eu pensei, poxa, tanto conhecimento. Aprendi um aparelho lá que em breve terá novidade. Novidades. E por que não passar o conhecimento para frente, né? Então, foi esse o meu grande propósito em ir para fora. Ir para lá e aprender e passar para frente esse conhecimento também. Não só aprender culturas, né? Sim. Mas para passar para profissionais mesmo. Eu acho. Porque hoje a internet está fácil, né? Sim. A internet está aí, mas tem tanta coisa que a gente vê, principalmente na área da saúde, fisioterapeuta, que a gente pensa, pô, se a gente está aprendendo com os melhores, por que não passar também, né? Então, Show. foi bacana. Gente, pra gente ir se encaminhando pro encerramento, ainda falta um tempinho, eu queria perguntar pra vocês o nosso outro quadro, que é o Se Eu Não Fosse. Nada mais é do que eu quero saber de vocês. Se tu não fosse esta profissional que tu é hoje, que tá atuando na área que tu atua, o que vocês fariam? Qual área que vocês iriam atuar? Não iam vender a sua arte na praia? O que vocês iam fazer? Doutora Jéssica, vamos começar por ti. Se tu não fosse fisioterapeuta trabalhando hoje no que tu trabalha, o que tu faria? Então, acredito que hoje eu seria nutricionista. Acredito que eu seria nutricionista. Eu gosto muito dessa área da nutrição também. Mas eu até brinco. Eu acho muito lindo ser policial. Sério, nada a ver, nada a ver. Mas hoje tem esses dois aí que eu Policial gostaria. militar, civil, Policial, federal, PRF. PRF. Ah, Tu assiste acho- aqueles... sim. A gente assiste quase todos os dias também. Como é que Mas é? Operação Fronteira, acho que Operação- então, e eu tenho muitas pacientes que são policiais, assim, também. Ah, que legal. Então, eu acho bem bacana. Legal. Tá nesses dois aí, bem Legal. diferente, mas... Doutora Suzy, conta. Então, eu tava pensando o que a Jéssica respondendo ali, eu pensando, mas o que eu quero ser se eu não fosse tricologista. Então, eu sempre não tenho uma área assim, eu vou ser isso, eu seria outra coisa, né? Eu sou uma pessoa que se me dissesse assim, não, você tem só essa opção, tá bom, eu vou fazer o que eu preciso fazer para me dar bem naquela situação, né? Mas, assim, não teria nada que eu pensasse hoje ser o que eu não sou hoje, né? Mas algo que me motiva muito é liderança, sempre, né? Eu gosto disso, é algo que é muito meu, assim, liderar. E também algo que eu tenho buscado bastante, tanto que eu busquei bastante essa parte de desenvolvimento pessoal para desenvolver com os meus pacientes, e eu tenho buscado cada vez mais. Tem formação nessa área também, né? Também tenho bastante formação nessa área, porque eu busquei o desenvolvimento humano para mim, para levar para os pacientes. E eu acabei tendo uma percepção também para mim de trabalhar no meu feminino. E eu acho que se hoje eu não... Eu já trabalho, né, com o feminino, atendendo as minhas pacientes. Sim. Muito. Sim. Eu até, inclusive, eu pensei que tu ia falar que tu queria ser psicólogo. Não. Eu acho que eu já sou um pouco. Querendo ou não. Sem ter a formação, Sim, uma terapeuta eu sim, já sim. sou ali. Mas eu trabalharia mais com mulheres, trabalhar a energia feminina. Legal. Porque hoje eu vejo muito desconectado isso. Eu percebi essa desconexão em mim e hoje eu eu levo para as minhas pacientes isso para elas serem mais femininas sendo mulher. E não é uma coisa entre, sabe, feminismo e machismo, é uma coisa assim, não é isso. É de elas mesmo começarem a olhar para elas de uma maneira diferente, porque hoje as mulheres, a maioria, né, tá num ambiente muito masculino e estão, como eu falei, eu gosto muito da liderança, mas é algo que me leva muito pro masculino. Sim, então eu sim. tenho que achar coisas para fazer para me trazer de volta para Suzy mulher, para Suzy feminina, que Sim. há muito tempo as mulheres vão achando que é normal e vão se perdendo no caminho. Sim. Então, eu precisei aprender isso, então talvez é algo que eu trabalharia mais com as mulheres. Muito legal. A gente conversa bastante sobre esses assuntos, assim, a gente tira os nossos momentos de noite para filosofar sobre a vida. E, de fato, é muito... cada vez mais... Enfim, né? Tá tudo... Isso dá um outro podcast pra gente conversar só sobre esse isso, assunto, né? assim.
E eu queria aproveitar esses momentos, esses minutos finais, para deixar livre, principalmente para que tu possa, inclusive, que é o nosso último tópico aqui, falar um pouquinho da tua linha de produtos também e do teu trabalho. Enfim, para que vocês possam falar um pouquinho do trabalho de vocês, como a gente pode encontrar, como a gente pode, enfim, né, buscar o atendimento de vocês como profissionais. Quer continuar? Aproveitar. Tá, então vamos continuar. Vamos continuar. Eu tô achando até ruim que vai acabar logo. Agora, Agora que engrenou. agora que engrenou. Então, eu tenho uma linha própria, né, de tratamento home care que ajudam as minhas pacientes a manterem o tratamento em casa, porque, como você falou, entre preço e tudo, eu sempre indicava, usa esse produto, vai lá na farmácia e compre, e sempre era assim, eu indicava e as pacientes não compravam, achavam caro, ou achavam, às vezes, né, você até ir na farmácia comprar era um impeditivo, né, para ela Sim. ter um tratamento em casa e de qualidade. Então, eu acabei fazendo formulações próprias e desenvolvi uma linha, né? Então, hoje eu tenho um site, também tenho na clínica, e tenho um site que é www.susybernard.com.br, aonde eu tenho o meu shampoo de limpeza refrescante, que ele tem uma ação bem refrescante e ele tem ativos que estimulam o couro cabeludo. Então, é realmente para quem tá tendo uma queda, para quem tem o cabelo mais oleoso. E ele tem muitos ativos e a gente também tem o shampoo hidratante, que é um perfil mais para mulher, para cabelo, aquele cabelo mais fino, e também tem o condicionador dele. Essa é uma linha que tem ácido hialurônico que ajuda a reter a água na fibra, então ajuda a ter aquele preenchimento maior, especificamente mais para cabelos finos, mas ele é para todos os tipos de cabelos. Tem o tônico da linha também, que é o meu é o carro-chefe da linha, por quê? Porque é o meu objetivo de que a pessoa continue o tratamento em casa. Então, Sim. ele é indicado, tem ativos naturais, óleos essenciais, que como alecrim, lavanda, melaleuca, que são ativos que a gente utiliza muito nos tratamentos capilares para estimulação de couro cabeludo. E a mulher ou o homem pode utilizar em casa e não deixa o cabelo pegajoso, né? Uhum. Que muitos não usam tônico capilar por causa desse relato. Ai, meu cabelo fica encebado, né? Fica Sim. ruim, eu tenho que lavar. Não, esse tônico é um tônico que eu já fiz mais levinho, que tem muito ativo, mas porém ele é leve, então não fica esse aspecto ruim no cabelo. E também agora o nosso último lançamento foi o Living, com proteção térmica e solar também, mais para as mulheres e para o homem também que quer finalizar o cabelo com o Living, também ele é super levinho e super cheiroso. E toda a minha linha é vegana. Ah, que Então, legal. livre de parabenos. Então, nessa pegada de não ter metais pesados na Sim, formulação, né, sim. para De ser tudo uma aquilo que a gente linha estava leve. falando antes, E né? assim, não é, cara. Aproveitando É para finalizar. custo-benefício. O shampoo, meus pacientes falam, nossa, dura um monte. O condicionador, então, é super concentrado. Então, Sim. assim, o custo-benefício é muito bom para o paciente e ele consegue manter o tratamento em casa. Então, além de ir consultar contigo, eu posso ter um pouquinho do teu atendimento, entre aspas, Sim, na continuidade essa é de uma linha casa. que todos podem utilizar, sendo meu paciente ou não, querendo estimular o cabelo, ter mais brilho, mais viço, né? Porque hoje, às vezes, as mulheres não estão com queda, mas elas querem ter um cabelo bom, saudável, com uma melhor oxigenação no tecido, Sim. onde vai ter um cabelo mais brilhoso. Então, isso também traz esse Como é que é o nome do tratamento. site mesmo? É www.susybernard.com.br. Show, legal. E tu, doutora, Então, eu onde que a trabalho, gente pode te encontrar? Como que eu funciona o teu trabalho trabalho? muito hoje com a estética regenerativa, né? Com foco em facial. Então, ao invés de tratar sintomas, eu busco estimular mecanismos naturais para reparar e regenerar os tecidos de dentro para fora. Então, os resultados são mais progressivos, são mais naturais também, que é o que a paciente procura, e é mais duradouro também, né? Então, aquela paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e a gente acaba tratando essa pele antes para preparar para a cirurgia Ah, também, legal. e também para quem faz a cirurgia para manter o resultado da cirurgia também. Então, são ativos com microagulhamento, né? Tem um protocolo que eu montei também, não tem nada de harmonização facial, é só a regeneração mesmo dessa pele. Além disso, eu atendo os meus pacientes de pós-operatório, de cirurgia plástica, dou cursos, mentorias hoje para profissionais da área
fisioterapeutas, esteticistas, ligado a pós-operatório de cirurgia Sim. plástica, a taping. E estou começando um projeto, 2 projetos, na verdade. Um projeto que, inclusive, sai no ar presencial, uma palestra para mulheres, com o intuito de incentivar mesmo esse autocuidado, não só a Olha, beleza. sem querer a gente fez um gancho bem legal. Não só a beleza que você vê, mas sim a interior, né? Eu digo que é o autocuidado que a gente transforma de dentro para fora, né? Então é muito mais que tu ir lá e fazer uma cirurgia plástica o que tu vê, Uhum, né? A pessoa que faz uma cirurgia plástica, ela busca algo maior, não sim, só a estética, sim. né? Mas um autocuidado muito maior. E um outro projeto que tá no forninho já, tô trabalhando em cima dele fazem 2 anos, mas é algo que eu aprendi na Espanha, uma metodologia já validada na Espanha, que eu posso dizer que ele é uma modulação da radiofrequência, o Tecar-terapia, posso falar aqui já, mas eu adaptei para os atendimentos aqui do Brasil. Como é que é o nome? Tecar-terapia Tecarterapia. é transferência elétrica capacitiva e resistiva. E qual que é o diferencial, Gabriel? Eu utilizo pulseiras, não sei se a Suzy conhece, mas eu utilizo pulseiras adaptadas já no aparelho. E o aparelho gera um calor nos tecidos através das minhas mãos. Então, além de eu ter o tratamento Hum, do calor do aparelho, eu tenho também a terapia das minhas mãos para esse paciente. Então, é algo que eu vou passar para os profissionais. Eu já atendo com os meus pacientes já e faz. já quero passar esse protocolo para os Que legal, profissionais que legal. fisioterapeutas. Muito legal. É Não, bem não tinha bacana. ouvido falar. Já anota aí pra gente pesquisar. Então, é algo que lá na Espanha o diferencial deles é isso, eles utilizam isso, mas aqui é desconhecido ainda, né? Aqui o forte é a radiofrequência e lá é a tecarterapia. Muito interessante, muito interessante. Gente, queria agradecer muito, muito, muito. A pena, nosso tempo ele não é Hum. tão grande. Deu pra gente ficar com um gostinho de quero mais. Deu pra Uhum. conhecer um pouquinho sobre vocês, um pouquinho da personalidade de cada uma. E pra gente encerrar, antes da gente encerrar, a gente sabe que, acredito que vocês, em algum momento, tu falou do teu pai, né, que era técnico de enfermagem e tudo. Certamente tem profissionais que estão talvez entrando na área ou da tricologia, ou na dermato, ou no pós-operatório, ou até mesmo na fisioterapia, que está assistindo e muito provavelmente vai se inspirar na história de vocês. Então, para essas pessoas, qual mensagem final, aquela clássica, né, pra gente encerrar assim, qual mensagem que tu deixa para essa pessoa que tá muitas vezes um estudante que está começando agora ou não sabe o que quer fazer, tem uma afeição sobre a área, que cada uma de vocês falaria para esta pessoa nesse momento? Doutora Jéssica. Ah, não pare. Até tem uma música, coisa mais linda, Flames. Não pare, não desista. Às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente pode se sentir um pouco perdido, né? O profissional, o aluno pode se sentir perdido, mas o importante é não parar. Que acredito que se você faz com amor, as coisas fluem. Mas quando você fica estagnado, as coisas não se resolvem. Então precisa continuar, que as coisas boas vêm, com Show, muito certeza. legal. Doutora Suzy. Vou complementar o que a Jéssica falou. Não parar, fazer o que gosta e escute os sinais em que a vida flui. Muito. Show, muito legal. Gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado a vocês. Quero agradecer duas pessoas especiais. Quero agradecer a SS Seguros, que apoiou o projeto e está com a gente por um longo tempo, patrocinador master, especialista em seguros para profissionais da saúde, principalmente nessa questão de, sofri um acidente, tive algum imprevisto, não vou conseguir atender lá, fazer o atendimento para o meu paciente, não vou conseguir, meu Deus do céu, não vou conseguir dar o suporte necessário, vou precisar ficar afastado. A SS Seguros tem um produto ideal para te assegurar nesses momentos também. E agradecer para finalizar a minha excelentíssima, que sem ela nada deste projeto aqui poderia, que ela tá aqui me aturando todo santo dia e faz parte também do JalecoCast. Um dia ela vai estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, doutora Jéssica, doutora Suzy, de verdade. Obrigado por serem as estreantes dessa ideia e bom descanso para todo mundo. Valeu pela presença. Tchau. Obrigada pelo convite.